dia a todas e a todos. É uma responsabilidade grande falar depois dessa fala e, sobretudo, falar depois de um seminário que foi recheado de tantas coisas importantes e relevantes para a educação brasileira. Eu vou fazer só um breve comentário e apresentar como que a gente está tentando trazer esses princípios que foram apresentados pelo professor Norman Atkins para o Brasil e tentar ajudar com que isso possa ajudar a educação brasileira. E eu queria falar disso pensando uma coisa fundamental, que foi falada aqui, foi falada na mesa anterior, e se a gente pensar bem, foi o tema que permeou todo o nosso seminário, que é o foco tem que ser a aprendizagem do aluno. O foco tem que ser garantir que o aluno aprenda. E isso a gente pode repetir quantas vezes a gente quiser, porque por mais óbvio que pareça, ainda é um pouco revolucionário no nosso país dizer que o foco é garantir que os nossos estudantes, que as nossas crianças aprendam. E eu fiquei pensando nas técnicas que o professor Atkins apresentou e pensei, bom, quando a gente começou na primeira palestra da Paula Lozano, na segunda-feira, que já parece uns 2 meses atrás, de tanto tempo que a gente passou dentro dessa sala, ela mostrava exatamente o desempenho das redes aqui no estado de São Paulo, as diferenças que existem nessas redes, dentro das redes municipais, entre as redes municipal, estadual e a rede privada, entre escolas de uma mesma rede e entre crianças de uma mesma escola. E quando a gente olhou para tudo isso, a gente já estava se preparando para colocar o foco na aprendizagem do aluno, que foi o que a gente falou também na mesa de currículo e substancialmente agora na fala do professor e nessa mesa sobre aprendizagem. Então eu acho que a gente usou, sem saber direito, a técnica de começar pelo fim. A gente começou por aquilo que a gente gostaria que fosse a mensagem central desse seminário, que é o foco na aprendizagem. A segunda coisa que a gente viu, quando a gente passou aqui na mesa do professor Herman, com o debate com os secretários, quando a gente discutiu educação infantil, quando a gente discutiu os desafios da inclusão nas nossas escolas, e quando a gente viu as dificuldades que foram relatadas na mesa anterior à nossa, a gente viu que se a gente quer que os alunos aprendam, a gente precisa planejar em dobro. A gente vai precisar trabalhar muito duro para que isso venha a acontecer. Isso vai demandar um trabalho que não basta ser uma crença. Começa pela crença, começa pelo nosso comprometimento coletivo de que nós todos vamos trabalhar e engajar as nossas redes, os nossos professores, os nossos coordenadores pedagógicos, os supervisores, os diretores de escola, os pais dos alunos, no foco na aprendizagem. Mas, para que isso aconteça, tem uma série de etapas que a gente vai ter que cumprir e que vão demandar um esforço cada vez maior. E quando a gente começa a pensar no esforço, quando a gente começa a pensar no que a gente precisa planejar, a gente começa a pensar nos problemas. A gente começa a falar, mas a família não é formada, mas os pais não tiveram acesso à educação, mas o material não chega na hora, mas a merenda é complicado, o transporte é difícil. E aí eu acho que a gente tem que lembrar uma terceira regra que foi colocada aqui, que é o sem escapatória. Não tem jeito, não dá para usar desculpas para melhorar a educação brasileira, porque aquele aluno que está na nossa sala de aula, ele não vai passar de novo por essa sala de aula. Ele não pode esperar 10 anos para ter acesso a uma educação melhor. Ele precisa de uma educação melhor agora. Aliás, ele já estava precisando ontem, antes de ontem, e a gente precisa correr atrás. E esse conceito do achievement gap, que a gente ficou aqui dias pensando em como traduzir, mas essa lacuna na aprendizagem, mas mais do que isso, a desigualdade na aprendizagem, que nos Estados Unidos já virou um mantra, uma coisa que está todo dia nas falas, aqui ainda não está tão claro. Aqui a lógica da inclusão na escola, que foi fundamental, colocar todo mundo para dentro, ainda parece dominar a maior parte do debate. Quando a gente pensa nas principais mudanças da educação, a gente pensa em colocar mais crianças na escola, a partir dos 4, a gente pensa em como ampliar o período, mas a gente ainda não está focado no que elas aprendem dentro da escola, e mais do que isso, na injustiça profunda que é determinar que uma criança vai sair da escola sabendo menos porque ela entrou sabendo menos, ou porque ela vive num local onde os pais sabem menos. E isso eu acho que é o nosso compromisso com garantir que certo é certo.
todo mundo tem direito a aprender. E é a última comparação de técnica que eu uso, mas eu acho que é fundamental. A gente tem que garantir que toda criança tem direito a aprender. Eu, ao contrário da imensa maioria de vocês, não sou professor, não me formei em educação. Eu sei que isso vai gerar uma certa resistência, até eu mesmo não gosto muito, eu sou advogado. Mas, eu aprendi uma coisa na faculdade que é muito diferente, eu devo ter aprendido umas 3 coisas na faculdade, mas uma delas eu vou dividir com vocês, e que é o seguinte: a gente aprende no Brasil, está na nossa Constituição, todos são iguais perante a lei. E por muito tempo, o debate mais forte no direito, no conceito de justiça, era tratar todos igualmente, independente de onde eles vêm e tal. Mas o conceito mais moderno da igualdade é a equidade. Quer dizer o seguinte: eu vou tratar as pessoas desigualmente na medida das suas desigualdades. Então eu vou compensar. Não basta eu tratar igual o aluno cujo pai lê desde que ele nasceu, tem uma biblioteca em casa, tem pai e mãe participando da educação dele, está ali naquele ambiente, já foi para a escola desde pequenininho, tem uma cuidadora preparada, etc. E eu vou pegar um outro que os pais são analfabetos, que na casa não tem um livro, que não tem acesso, que vão passar menos horas na escola. Se eu tratar eles igualmente, eu estou cometendo um crime, eu estou cometendo uma desigualdade. Eu preciso tratar com mais foco, com mais atenção, aquele aluno que está com mais dificuldade. E não usar isso como desculpa. E não usar isso como justificativa para o mau desempenho desse aluno, porque aí eu estou culpando ele duplamente. E é esse o desafio, que não é fácil, a gente sabe. Eu gosto muito de uma frase, que não, enfim, é muito repetida por aí, que é: se fosse fácil, alguém já tinha feito. Não é fácil, é difícil. Mas a gente tem aqui os talentos, o compromisso, a necessidade, tem que buscar os conhecimentos, os recursos, o que a gente precisar para garantir que isso aconteça. E o terceiro ponto que eu queria falar, antes de entrar na rapidíssima apresentação sobre o nosso programa, é o seguinte: muitas vezes no debate educacional brasileiro, a gente estressa as posições. A gente fica debatendo como se fosse impossível ter acordo, como se aquele pedaço da verdade que a gente defende fosse toda a verdade. Então, muitas vezes, quando vem alguém aqui e fala em técnica, fala em pensar na prática, no uso da sala de aula, parece que, a pessoa rejeita toda a teoria, o que não é verdade. 2, parece que, se a gente quer formar bem um professor, ele não pode aprender nada de base, ele tem que focar só em repetir técnicas, ou não, ele nem pode tocar nas técnicas, ele só pode aprender os clássicos, a teoria, a filosofia da educação. A gente precisa romper com esse debate, porque esse é um debate que não está nos levando a lugar nenhum. Se o nosso foco é a aprendizagem, e a gente viu os dados que a gente viu, e a gente vê todo dia, isso não está dando certo. E quando a gente introduziu o livro do Lemov, quando a gente trouxe o livro do Lemov para o Brasil, e quando a gente discute hoje de trazer essas técnicas e o aprendizado da Relay para o Brasil, a gente muitas vezes recebeu críticas de gente que dizia: então o professor não importa mais, você quer que o professor vire um robozinho? E ao contrário, o Lemov é professor. Ele construiu o livro a partir de observar bons professores, não bons professores ensinando nas melhores escolas, mas ensinando em escolas com alta dificuldade. E é isso que a gente acredita no professor. A gente tem um profundo respeito pelo professor e, mais do que isso, como o Norman colocou, a gente acha que o professor é a peça da educação que vai fazer a maior diferença, não é a única, mas é que vai fazer a maior diferença na aprendizagem dos alunos. E eu estou dizendo tudo isso porque é essa crença no professor que nos faz defender que a gente reforme radicalmente a maneira como nossos professores estão sendo formados. Se a gente não tiver uma mudança radical na maneira como nossos professores estão sendo formados, o que vai acontecer daqui a alguns anos é que a gente vai jogar o bebê com a água do banho. A gente vai falar: substitui pela lousa, põe o filme, põe outro cara na sala de aula. Não vai ficar como está. Porque não dá para o país ficar como está, porque a gente quer crescer, falta gente preparada. Então isso vai acontecer. Se a gente agora não transformar radicalmente o professor, a maneira que ele é formado, a gente corre o risco de jogar tudo fora e perder a chance de investir e apostar nesse que é o maior responsável pela aprendizagem dos alunos. O que a Fundação Lehman
está fazendo. Como eu falei no primeiro dia, a gente passou por uma grande estruturação e definiu que já era uma coisa importante para nós, mas agora é o foco de toda a nossa atenção, que é ajudar a aprendizagem dos alunos. E a gente pensa em fazer isso com 4 estratégias diferentes. Buscar ideias inovadoras que possam transformar a educação e dar a chance da gente responder na velocidade e na escala necessária. Testar práticas que possam melhorar dramaticamente a gestão da educação e a efetividade dos professores, e isso está em negrito, porque é esse ponto que a gente está falando, e é esse ponto de formação de professores que responde a essa estratégia, e a gente defende estimular a produção de dados e informação de alta qualidade sobre a educação e disseminá-los não só na sociedade, mas para aqueles que tomam a decisão, para que as decisões sejam tomadas com base em dados. E a gente tem uma 4ª linha, que é tudo isso é de baixo para cima, é melhorar a base da pirâmide, é fazer as coisas crescerem, e a gente também aposta que na velocidade que a gente precisa, se a gente investir no treinamento de indivíduos muito talentosos, aí a gente está falando de pós-graduação, mestrado, doutorado, de pessoas muito comprometidas com a mudança do Brasil na educação e em outras áreas, a gente pode fazer isso acontecer mais rapidamente. O que a gente está olhando? Por que a gente montou um programa de formação de professores na Fundação? Porque a gente quer combater essa crença de que o professor nasce pronto, como já foi tão bem explicado. A gente quer complementar uma formação inicial que é teórica, não jogar fora a teoria, mas garantir que a prática, que o compromisso com a aprendizagem seja o centro da formação do professor. E a gente acha que, além de ser muito teórica, mais do que só fazer um estágio ou observar uma sala, o professor precisa de ajuda. Ele precisa de técnicas que ajudem ele a lidar com um ambiente cada vez mais adverso, com alunos que vêm com dificuldade, com salas de aula superlotadas. Tudo que a gente vê como problema não vira desculpa, vira necessidade de planejar mais. A gente começou a fazer isso em janeiro do ano passado, traduzindo e lançando o livro Aula Nota 10. Todos vocês conhecem, receberam o livro. Alguns dos municípios estão aqui, receberam workshops e formação com o Lemov. Outros vão receber, a gente vai falar disso na mesa de encerramento. A gente formou com a Cláudia Costin 180 professores na rede municipal do Rio de Janeiro, formação rápida, 16 horas, um teste, uma experimentação, vimos uma boa receptividade, uma ótima demanda, e a gente fez esses workshops no interior, e isso nos levou a falar que a gente deveria criar um programa baseado nos princípios do livro, mas em outras questões complementares, mas muito baseado no princípio do livro. Que princípios a gente está acreditando? A escola pode e deve ampliar as oportunidades para os alunos mais pobres, né? A escola tem que reduzir e não perpetuar desigualdades. Essa é uma coisa muito importante para a gente. Todos os alunos têm direito, a Paula falou no primeiro dia, citando o professor Chico Soares, educação é para todos e para cada um. A gente tem que garantir que todo mundo aprenda e a gente tem que garantir que cada aluno dentro desse todo. A média não é suficiente, né? Tudo em uma escola, inclusive o uso do tempo, deve estar a serviço do aprendizado do aluno. Se isso é importante em países desenvolvidos, onde os alunos passam 7, 8 horas por dia na escola, você imagina como isso é importante num país onde as crianças ficam 5 horas, 5 horas e meia, 4 horas e meia na escola. Onde a gente sabe, o Banco Mundial fez uma pesquisa no ano passado, só 60% do tempo de aula é usado efetivamente para ensinar. Onde a gente sabe que, infelizmente, o absenteísmo é uma questão grave. Professores faltam e faltam muito, né? Então, com tudo isso junto, se a gente cuidar do tempo, não é um detalhe menor. Não é estar preocupado com uma coisa acessória, é fundamental. Cada minuto na sala de aula eu preciso engajar os alunos, eu preciso trazer todo mundo, eu preciso dividir com eles um bom conteúdo, eu preciso garantir que eles estão aprendendo. Isso tem que ser mesmo uma obsessão, como é uma obsessão no livro, como aparece nos filmes que foram apresentados. Tem que ser mesmo, não tem vergonha nenhuma nisso. O tempo é o rei para garantir que a aprendizagem do aluno aconteça. E todo mundo reclama do reloginho, agora sou eu que estou sofrendo com o reloginho. Eu vou correr mais ainda. E o outro princípio, que é a qualidade do professor, não é dom, intuição, é inspiração, isso pode ajudar de alguma maneira, mas é fruto contínuo de usar a técnica, aprender, discutir, ser observado, melhorar. A gente faz isso na medicina, a gente faz isso no esporte, a gente faz isso em N outras áreas que o Brasil tem profissionais excepcionais. Por que a gente não faz isso na educação? Por que a gente não observa e melhora a nossa formação? Por que a gente defende a questão da observação da sala de aula?
né? A sala de aula é, por excelência, o local do aprendizado. Ele vai aprender em muitos outros locais? Vai. Locais? Vai. Mas boa parte do tempo que ele está dedicado à aprendizagem, ele está dentro de uma sala de aula. E apesar desse aumento das cobranças, o Brasil começou meio de ponta cabeça a sua reforma educacional, focando na avaliação, fazendo tudo. Antes de ter um currículo, a gente já definiu como é que é a prova, que é um negócio engraçado. O que eu estou medindo na prova se eu não definir o que o aluno tem que aprender? E isso, então, a gente aumentou o foco no resultado, mas a gente não foi olhar para o processo. A gente não foi olhar como é que a gente podia garantir que o resultado ia aparecer. Então, a sala de aula ainda é um local fechado e solitário. O professor está lá dentro e ele não está sendo apoiado. A observação não é mais uma etapa da avaliação. A observação é uma etapa da formação. A observação é uma etapa da garantia de que aquele professor está conseguindo usar os melhores recursos disponíveis para garantir que aqueles alunos aprendam. E se a sala de aula vira esse local público e coletivo, a gente pode aprender com os bons exemplos, a gente pode dividir as experiências desses professores que estão fazendo bem feito, a gente pode compartilhar a responsabilidade. Hoje está tudo nas costas do professor, essa é uma crítica que aparece muito. Bom, esse é um jeito de dividir com o coordenador pedagógico, o diretor, até com os gestores da rede, que vão estar observando, vão estar olhando, vão estar dando feedback, vão estar garantindo que esse ciclo de observação aconteça constantemente dentro da sala de aula. E eu vou conseguir, talvez o mais importante, aperfeiçoar as práticas pedagógicas, né? Então, a observação de sala de aula tem que ser parte da metodologia do desenvolvimento do professor. A gente está fazendo um projeto piloto. Em 2012, a meta desse projeto já é bem ambiciosa, mas a escala a gente está tentando fazer de um tamanho que seja maleável, manejável, que a gente consiga tocar, que é implementar uma cultura escolar de planejamento e observação de sala de aula. Tem que ser cultura escolar. Se um professor sozinho quiser fazer isso, ele não vai conseguir. Por isso que a gente está falando disso com vocês, que são os gestores. Porque isso tem que mudar na rede toda. Senão isso não vai acontecer com um herói aqui ou um obstinado ali no outro canto. Precisa mexer na maneira que a gente está trabalhando os nossos professores. Criar altas expectativas de aprendizagem. Quando a gente olhar para os números que a gente viu, 50% dos professores não acreditam no 5º ano que os seus alunos vão chegar à universidade, tem que ser 100% o tempo todo. Eu preciso acreditar. Isso não é se enganar, né? A maneira que a gente passa isso para os alunos afeta a capacidade de aprendizagem deles e o desempenho deles, né? E eu vou trabalhar o melhor uso do tempo. Isso é uma formação, a gente está formando em 5 temas: cultura escolar e altas expectativas acadêmicas, planejamento e uso do tempo, leitura, observação de sala de aula e currículo e uso de dados. Esses são 5 módulos de formação que a gente desenvolveu na equipe liderada aqui pela Mila e pela Cláudia e a Silvana, que muitos de vocês já conhecem, que são professoras da rede, gestoras da rede, premiadas, destacadas, e que montaram um programa com uma equipe grande, e formamos já um grupo de multiplicadores que vão trabalhar isso em 2 municípios aqui de São Paulo por enquanto, e a gente vai ter workshops também pelo interior e em outros estados, e a gente espera que seja uma contribuição para esse grande desafio que a gente tem de mexer radicalmente na maneira que a gente forma os nossos professores. É isso, muito obrigado e estamos abertos para perguntas.